Pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre ângulos, tá? É, Essa aula é mais básica, mais conceitual, tá bem? Então, a gente não vai fazer exercício nessa aula ainda, porque a gente vai começar tratando dos primeiros, das nomenclaturas, definições que a gente deve saber quando a gente precisa estudar ângulos, tá bem? Então, a primeira coisa, o que é um ângulo? Segundo a definição, ângulo é região delimitada por duas semirretas de mesma origem em um plano, tá? Vamos relembrar as diferenças, ó. Aqui nós temos uma reta, então ela é infinita dos dois lados, nós denotamos dessa maneira. Então, aqui, por exemplo, eram os pontos A e B, então reta AB. Aqui agora uma semirreta AB, então ela tem origem em A nesse caso, e infinita depois, né? Então aqui nós fazemos AB aí como uma seta, tá? E o segmento de reta é quando é finito dos dois lados, né? Então aqui ele é delimitado pelos pontos A e B. E nós denotamos desta maneira, tá bem? Então, agora que a gente já sabe, né, a diferença entre semirreta, reta e segmento de reta, então vamos ler de novo a definição. O ângulo é região delimitada por duas semirretas de mesma origem em um plano. Então, essas duas semirretas, elas têm que ter a mesma origem. Então, por exemplo, ó, vamos olhar aqui a semirreta DE e a semirreta EF. Tá vendo que elas têm a mesma origem em E? E assim, nós temos então um ângulo. A mesma coisa, não vou colocar aqui o cursor, que vai atrapalhar. Mas a mesma coisa ocorre com BA, é uma semirreta, e BC é outra semirreta. E ambas têm origem em B. E elas também formam um ângulo, tá? Como nós denotamos esses ângulos? Então, nós escrevemos ABC para o primeiro, nessa ordem, foi porque o vértice tem sempre que ficar no meio, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. O B é o vértice desse nosso primeiro ângulo, então ele fica no meio e ele tem que ter aqui tipo um chapéuzinho, tá bem? Então, a gente pode falar tanto ABC quanto CBA, tá? Nesse caso, vai ser o mesmo ângulo. Tudo também, gente, vocês têm que entender que depende da definição que o seu professor colocou, ou o seu material, o seu livro, sua apostila utiliza, tá? Porque depende muito do autor. E a mesma coisa ocorre para DEF, tá? Então, eu escrevi aqui DEF, E é o vértice, então eu coloco aqui um chapéuzinho para delimitar que ele é o vértice, tá? Então, as semirretas são os lados, e o ponto em comum, que é a origem da semirreta, é o vértice, tá bom? A medida de um ângulo é o grau, tá? Essa é a unidade de medida. E a gente utiliza esse símbolo aqui. Então, se a gente tiver um ângulo que representa um giro completo, que é, imagine uma circunferência, ele vai medir 360 graus, tá? E a gente chama ele de ângulo de volta inteira. Quando a medida, então, aqui eu dei um exemplo AOB, tá? Mas não precisa necessariamente ser AOB, ele tem 360 graus. Trouxe aqui ó, um transferidor, se a gente fazer a volta inteira, volta completa, aqui é 350, né? Mais 10, 360 graus. O ângulo que é meia volta, a gente chama ele de ângulo raso. E ele mede 180 graus. Então, ao invés de dar uma volta inteira, eu vou dar meia volta. Vou parar aqui no 180. Ele é chamado, então, de ângulo raso. E o ângulo, né, que é 0 graus, é chamado de ângulo nulo. Tá bem? Então, pessoal, não esqueçam só que aqui foi só um exemplo, tá? Que eu coloquei A ou B. Não necessariamente precisa ser A ou B, foi só um exemplo. Aqui, ó, coloquei também um exemplo já indo de 0 a 180 graus, tá? Ou aqui também você pode olhar tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Você só tem que tomar cuidado que se você colocou aqui, né, tá medindo o ângulo, e você colocou o ponto zero, um dos lados aqui nesse zero, você tem que medir pelo de dentro. Se você colocou no outro zero, você tem que medir pelo de fora, tá bom? É muito importante, pessoal, vocês saberem usar o transferidor, tá? Para conseguir medir um ângulo.
E a gente tem, então, algumas nomenclaturas. Algumas nós já vimos, né? Ângulo nulo é quando é 0 graus. Ângulo agudo é todo ângulo que ele é maior que 0 e menor que 90 graus. Tá? Então, ele está por aqui. Qualquer ângulo que esteja maior que possui uma medida maior que 0 graus e menor que 90, ele é um ângulo agudo. O ângulo reto é quando ele tem exatamente 90 graus, tá bom? O ângulo obtuso é quando ele é maior que 90 e menor que 180. Então, a abertura dele vai estar por aqui. O ângulo raso é quando mede exatamente 180 graus. O ângulo côncavo, normalmente nos falam, utiliza muito esse termo, né? Mas como eu disse, pessoal, tudo depende do autor, depende do material, da apostila que você está utilizando, tá? O ângulo côncavo é quando ele é maior que 180 e menor que 360, tá? Então, nós chamamos isso de ângulo côncavo. E o ângulo volta inteira, né? Ou ângulo às vezes também chamado completo, é o, como a gente viu, que mede 360 graus. Nós temos também ângulos congruentes. Como que isso acontece? Quando as medidas são iguais. Aqui eu fiz um exemplo, o ângulo AOB, a medida dele é igual à medida do ângulo DEF. Se as medidas são iguais, eu falo que AOB é congruente a DEF. Tá bem? Em questão de símbolos, eu posso utilizar tanto os 3 risquinhos aqui, quanto esse igual com um tio aqui, tá bom? Novamente, tudo depende do autor da nomenclatura utilizada. Então, aqui, ó, a gente tinha aquela imagem, né, que era 180, e eu dividi ela em duas. Então, aqui era de 0 a 90 e aqui de 90 a 180. Esses dois ângulos, eles medem 90 graus. Se os dois medem 90 graus, os dois são congruentes, tá? Nós também temos os ângulos consecutivos e os ângulos adjacentes. Os ângulos consecutivos são aqueles ângulos que possuem em comum o vértice e um dos lados, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o ângulo DAC e o ângulo CAB. Eles são ângulos consecutivos. Por quê? Porque eles possuem um vértice em comum, que é o A, e eles têm em comum este lado C, tá bem? Poderia, por exemplo, também pegar o ângulo DAB, tá? E o ângulo DAC. Então, eu peguei tudo isso e só essa parte. Eles também são ângulos consecutivos, porque eles têm em comum o vértice A e em comum o lado D, tá? E agora a gente tem os ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando eles são consecutivos e eles não possuem nenhum ponto interno em comum, tá? O que isso significa? Por exemplo, quando a gente está olhando o ângulo DAC e o ângulo CAB, eles não têm nenhum ponto interno em comum, ou seja, não tem nada em comum neles a não ser o lado C e o vértice A, tá? Então, eles são adjacentes. Se eu estiver olhando, como a gente falou, o ângulo DAB, tudo isso aqui, e o ângulo DAC, percebam que o DAC ele é uma parte do DAB. Então, eles têm pontos internos em comum. Alguns pontos que fazem parte do DAB também fazem parte do DAC. Todos os pontos que estão aqui estão tanto no DAB quanto no DAC. Então, eles não são adjacentes. Eles são consecutivos, mas não são adjacentes, pois eles têm pontos interiores em comum, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o CAE e o EAB, tá? Então, o CAE é tudo isso aqui e o EAB é essa parte. Então, eles têm todas essas partes aqui, todos esses pontos em comum. Então, eles não são adjacentes. Eles são consecutivos? São. Por quê? Eu estou pegando
o CAE e o EAB. Então, eles têm o vértice A em comum e o lado E, tá? Então, os ângulos, eles podem ser consecutivos e não ser adjacentes. Mas todo ângulo adjacente, ele precisa ser consecutivo. Por quê? Porque vem aqui da própria definição de ângulo adjacente. Dois ângulos são adjacentes quando eles são consecutivos, tá? Então, toda vez que eu estou falando de ângulos adjacentes, eles também precisam ser consecutivos. E nós temos também os ângulos opostos pelo vértice, ou também nós chamamos de OPV. Dois ângulos eles são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas ao lado do outro. Como assim? Vamos pensar aqui. Nós temos a semirreta AC. Então, ela está indo para cá. Teve origem A e continuou, né? Infinito. Depois, nós temos a semirreta AE. Tudo bem? Essas são semirretas opostas. Por que opostas? Ela tem a mesma origem, mas cada uma está indo para o lado. Então, por exemplo, essa está vindo para, vamos dizer, para a direita e a outra está indo para a esquerda. Então, elas são semirretas opostas, tá? Mesma coisa aqui, AD e AB. Então, são novamente semirretas opostas, tá? Por isso que dois ângulos são opostos pelo vértice quando o lado de um deles são semirretas opostas do outro. Então, qual é a semirreta oposta de AC? AE. Então, esse lado aqui é AC, a semirreta oposta é esta. Então, forma o lado AE. Qual é a semirreta oposta de AB? AD. Tá? Então, esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. Tá bem? A mesma coisa ocorre, por exemplo, com esses dois ângulos aqui, tá? BAC e EAD. Eles também são opostos pelo vértice, pelo mesmo jeito. AB é um lado dele e aqui AD é um lado do outro. AC é um lado desse e AE é o lado do outro, tá? E a gente tem uma propriedade que fala que dois ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Esta semirreta a semirreta AD com a semirreta AB, elas formam uma reta, né? E quando a gente tem aqui uma reta, o que nós temos? Um ângulo meia volta, um ângulo de 180 graus. Então, o que eu sei? Que a medida de DAC mais a medida de a medida de CAB tem que dar 180 graus. Mas a mesma coisa também é válida quando eu olho para esta reta aqui. Então, eu tenho que a medida de EAB somada com a medida de BAC, né, ou CAB, tanto faz, ela também tem que dar 180 graus, tá? Mas percebam, ó, que deste lado temos tudo igual. Então, nós temos a medida de CAB e tudo tem que dar 180. Então, nós estamos somando uma coisa igual, dando o mesmo resultado. Então, o que isso implica? Que essas medidas precisam ser iguais, né? Se eu estou somando 2 mais um certo número e me dá 3, esse certo número precisa ser 1. Tudo bem? Então, se eu estou somando coisas iguais e dando o mesmo resultado, essas medidas precisam ser iguais. Então, nós temos que a medida de DAC é igual à medida de EAB, tá? Então, dois ângulos, quando eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, as medidas deles são iguais. E nós temos também ângulos complementares, tá? Quando dois ângulos são complementares, quando a soma das medidas desses dois ângulos é igual a 90 graus. Então, por exemplo, estou somando A com B, e isso me resulta em um ângulo de 90 graus. Então, ângulos complementares, quando a soma é 90 graus. Ângulos suplementares, quando a soma é 180 graus. Então, eu estou somando aqui o ângulo alfa com o ângulo beta
e está me dando um ângulo meia volta, um ângulo de 180 graus, tá? Suplementares, a soma é 180 graus. E ângulos replementares, estou somando novamente um alfa, um ângulo alfa e um ângulo beta, tá? A soma dos dois, das medidas dos dois, é 360 graus, tá bem? Então, nós vimos os ângulos, a gente viu na aula de hoje a origem dos ângulos, nós vimos a definição, né, perdão, nós vimos a medida, nós vimos nomenclaturas, definições, como, por exemplo, ângulos complementares, ângulos suplementares, replementares, ângulos congruentes, ângulos opostos pelo vértice, tá bem? E nós finalizamos, então, falando sobre soma de medida de dois ângulos. Mas como que eu faço essa soma? Então, na próxima aula, nós vamos ver operações envolvendo medidas de ângulos, tá bem? Somar dois ângulos, tá? Então, até a próxima, pessoal. Bom estudo e até mais!